Bom dia, queridos. Vamos, antes de falar da fantasia, da teoria da fantasia, vamos melhorar um pouquinho mais a saída do Édipo, né? A resolução do Édipo, onde a gente tem três possíveis vias, né? O Édipo é o centro, tá bom? Ele é o centro das neuroses, ele é o núcleo das neuroses e o ponto central do desenvolvimento psíquico, tá? Então isso precisa ficar claro. Tá? E diante da interdição, diante da castração do desejo, a gente vai ter as três possíveis saídas do Édipo, tá bom? A primeira que a gente vai enxergar, que a gente vai entender que é a natural, que é a que deve ocorrer quando tudo está certinho, é a neurose, tá bom? Quando o recalque acontece, o recalque é o primeiro mecanismo de defesa a ser usado pelo sujeito, tá bom? É o primeiro mecanismo de defesa usado por nós. A gente vai ter, então, a neurose, que é o Édipo recalcado. Ele não deixa de existir, ele é recalcado. Ele está no inconsciente, tá bom? E essa repressão, ela é mantida no inconsciente. E ali a gente vai ter, tá? A histeria, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Então, a neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Dentro da neurose, a gente ainda tem essas três vias. Depois a gente tem a perversão, né? Onde o Édipo, ele é negado, né? A lei é sabida, mas ela é desmentida. Daí a gente tem um termo técnico desmentido, tá? Então eu estou desmentindo. Essa lei não existe, ela tá lá na minha frente, mas eu estou desmentindo ela, né? Tem um termo alemão para isso, que é Verlegung, né? Não sei se falei corretamente, que a gente vai falar do fetichismo. Dentro da perversão, o fetichismo, né? O exibicionismo, o sadismo e o masoquismo, tá bom? Então, dentro da perversão, que é o Édipo sendo negado, a lei sendo desmentida, a gente vai ter o fetichismo, o exibicionismo, o sadismo e o masoquismo. A outra via é a psicose, onde o Édipo ele é foracloído, o nome do pai é foracloído, ele expulsa o nome do pai do simbólico, ele realmente não reconhece a lei, tá bom? E aí a gente vai chamar de foraclusão. E aí a gente vai ter dentro da psicose a paranoia e a esquizofrenia, tá? Então essas saídas neuróticas do Édipo, por exemplo, na neurose a criança reconhece a interdição, reprime o desejo incestuoso. Ela reconhece que foi interditada e ela reprime aquele desejo incestuoso. Mas esse desejo, ele não deixa de existir, ele é recalcado e vai retornar de maneira sintomática, tá? Isso que Freud vai chamar de retorno do recalcado. Então, na neurose, portanto, a gente tem a forma de compromisso entre o desejo e a lei. Se a gente olhar para a histeria, o sujeito recalca o desejo sexual dirigido ao genitor do sexo oposto. E o sintoma corporal ou afetivo representa o desejo recalcado. Então, aquilo que a gente está vendo na clínica, as manifestações, os sintomas, é de alguma forma o desejo recalcado e tentando se manifestar, se nomear de algum jeito, simbolizando aquilo que não pode ser dito de nenhuma forma. Tá? Um exemplo é a filha que sofre paralisias, desmaios ou crises de ansiedade sem causa orgânica, explicativa, sem patologia, expressando inconscientemente o desejo edipiano e a culpa associada a ele, tá? Essa defesa que a gente vai enxergar ali é a repressão e a conversão. Isso a gente vai falar em sala de aula, fiquem tranquilos. O destino do Édipo, então, é o desejo recalcado e retornando no corpo. Dentro da neurose obsessiva, se a gente olha para a neurose obsessiva, o sujeito identifica-se com o pai, ou a figura do rival. Ele sente culpa inconsciente pelo desejo edipiano hostil. Então, aqui é a culpa sendo manifesta. Tá? Então, o pensamento obsessivo e o ritual aparecem como formas de expiação da culpa. Por isso, a obsessão, né? Algo vai acontecer, preciso fazer isso, se eu não fizer isso, vai acontecer. Tá ali, por exemplo, o Homem dos Ratos, que seria bom para ler, tá? Para entender um pouquinho melhor. O homem, por exemplo, que repete rituais mentais para anular pensamentos proibidos com o pai, tá? Esse é um exemplinho. Essa defesa dominante que a gente enxerga aqui é a formação reativa, ou anulação e isolamento, que também vamos ver minuciosamente na aula, tá?
Então aqui o destino do Édipo, o conflito entre o amor e o ódio pelo pai é internalizado como culpa e necessidade de punição. No obsessivo, o objeto aqui é o pai, que está ali de conflito. Depois a gente vai olhar para a fóbica, onde surge uma tentativa de evitar a angústia de castração. Ele desvia, por isso a fobia, ele vai desviar. O objeto fóbico serve para deslocar o medo do genitor, tá? A fonte do perigo da castração, tá? Para outro objeto simbólico, mais animais e lugares, objetos e lugares e situações, condições que ele consegue lidar. É como ele vai nomear, e por isso ele direciona, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o pequeno Hans, pra gente dar uma estudada, pra gente dar uma lida, tá? Cuja fobia de cavalos representava o medo do pai e a ameaça de castração. A gente tem como uma defesa dominante o deslocamento, tá? O destino do Édipo aqui é o medo do pai, que é transferido para o objeto fóbico, permitido, uma vez que ele transfere para o objeto, para o lugar fóbico, para o objeto fóbico, ele consegue lidar um pouco com a angústia, tá? Então a gente vai ter depois a saída perversa do Édipo. E na perversão o sujeito sabe da interdição, mas desmente ela, né? Tem um termo alemão aqui que é Verlangung, enfim, tá? Ou seja, reconhece a castração simbolicamente, mas age como se ela não existisse, tá? E um exemplo é o desmentido, tá? O fetichista sabe que a mulher não tem um pênis, por exemplo, mas mantém um objeto de fetiche como substituto que nega a realidade. Quando ele se depara com a mãe nua, ele olha, percebe que a mãe não tem um pênis, ele desvia o olhar para outra. E aí a gente tem as fixações aí que a gente tanto vê, tá? Formas de saída perversa, tá? Tipo de relação com o Édipo, a gente vai ter o fetichismo, que é o desmentir a castração materna, né? Onde o objeto de fetiche preserva a crença na integralidade fálica da mãe. A mãe tem pênis, não adianta falar que ela não tem, ela tem, tá bom? A negação da proibição do olhar, o prazer em mostrar ou ver que é proibido, e depois a gente vai ter também o sadismo, o masoquismo, que é a negação da interdição pela violência ou submissão. O outro é reduzido ao objeto de gozo, tá? Então aqui na perversão, o sujeito mantém o pai simbólico como figura de gozo e não de lei. O pai não é interditório, tá? Ele é a fonte do gozo, tá? A gente pode ver isso depois. Depois a gente vai ter a saída psicótica do Édipo, tá? Sei que o vídeo tá um pouquinho longo, mas depois vocês se deleitem aí, revejam as anotações. Na psicose, a interdição paterna, o nome do pai, não é simbolizada. Ele não consegue simbolizar. Ela é fora-cluída. Ela é excluída do simbólico. Não se nomeia. Não tá ali, tá? Então o Édipo não se estrutura. A criança e a mãe, eles ainda estão fundidos, né? Eles ainda estão fusionados. Não houve uma cisão entre os dois. Não houve separação entre os dois, tá? O que foi fora-cluído retorna no real. O que quer dizer isso? Alucinações, delírios. O real tá ali para ele, tudo misturado, tá bom? Um exemplo a gente pode dar é a paranoia. O pai é sentido como perseguidor, persecutório. Eu fico ali assim o tempo todo, né? Externo. Na esquizofrenia, a dissolução das fronteiras do eu. O eu não tem fronteira nenhuma, né? Tá tudo aberto, tá bom? O que a gente tem aqui de características de relação com o Édipo, né? Na paranoia, você tem um delírio persecutório ou de grandeza. O pai é vivido como perseguidor ou rival absoluto. Presidente Schreiber, gente, é uma boa leitura para você enxergar isso, tá? O pai tá morto há anos e para ele o pai tá ali ainda. Ele se masturba na frente do pai, o pai tá na porta olhando. É algo interessante para se ver, tá bom? E a esquizofrenia, onde a dissolução do eu e do mundo, né? A função paterna, simbólica, não foi inscrita no inconsciente. Ela não existe. Tudo bem? Esse breve resuminho, espero que ajude vocês. Eu vou mandar agora sobre a fantasia da aula de ontem.